Esta noite nós estudaremos o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Buscai e Achareis. E nós especificamente falaremos da primeira parte, Ajuda-te e o céu te ajudará. Kardec, nesse capítulo, ele vai de uma maneira muito profunda nos levar a reflexões. Essa máxima, ajuda-te e o céu te ajudará, vai nos esclarecer bastante e nos inspirar na caminhada que todos nós temos que fazer em busca da evolução. E eu começo, como gosto muito, contando uma história. Então conta uma história que um sábio e seus discípulos estavam caminhando por uma estrada tortuosa, de difícil acesso, um solo bem difícil, e eles encontraram em certa altura da estrada um homem que estava orando, um homem piedoso, orando fervorosamente, pedindo a Deus que ajudasse-o a tirar o seu carro que estava atolado. Os discípulos e o sábio olharam, ficaram sensibilizados com aquilo e seguiram adiante. Alguns quilômetros à frente, novamente uma cena muito parecida, um outro homem com o carro atolado, só que este, diferente do primeiro, estava muito bravo. Estava bravejando, praguejando e fazendo tudo o que era possível naquele momento para tirar o carro do atoleiro. O sábio olhou para os discípulos e disse, vamos ajudá-lo. Eles empreendem tudo aquilo que sabem, utilizam tudo que tem por perto e todos juntos conseguem retirar o carro. Dessa maneira, o homem segue a sua viagem depois dos agradecimentos, muito feliz. Os aprendizes, muito surpresos, indagam ao mestre, Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso e não o ajudamos. Este, ao contrário, que era rebelde, até praguejava, recebeu o nosso apoio. Por quê? E o sábio, sem se perturbar, responde, aquele que orava, só orava. Aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado pela sua ignorância, se empenhava, merecendo então o nosso auxílio. A história termina aqui e nós poderíamos dizer que só esse conto já sintetiza as reflexões da noite. Nós precisamos ajudar-nos para que o céu nos ajude. A primeira tarefa, então, cabe ao nosso esforço. E por mais que ainda estejamos imersos na ignorância, na rebeldia, na pouca lucidez, nos cabe investir na lei do trabalho, para que não esqueçamos que são as nossas condutas, as nossas obras que garantirão a nossa salvação, ou que determinarão que tipos de experiência nos aguardam no além-túmulo. Não é o fato de sermos religiosos ou não que nos garantirá um bom lugar após a morte do corpo físico. Será a nossa dedicação, o nosso empenho, o nosso intenso trabalho de melhorar e fazer da caridade algo profundamente praticado. Então não é o rótulo com o qual a gente se nomeia que garantirá que sejamos ou não um homem de bem. Porque na descrição que Kardec apresenta no Evangelho do homem de bem, eles não são rotulados como cristãos ou como espíritas. As características que são apresentadas do homem de bem são aqueles que, através das suas boas obras, se constituíram um homem de bem. Então esse conto representa, de uma maneira muito clara, que mesmo na nossa enorme ignorância, mesmo ainda sendo espíritos rebeldes, nós devemos abraçar a tarefa do bem, porque essa é a nossa maior garantia de que o céu nos ajudará. Adentrando então no capítulo 25, nós vamos à passagem de Mateus que inicia a lição. Tem lugar aqui na frente, o senhor pode sentar, fica à vontade. A lição diz assim: Pedi
e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem, que se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas ao que lhas pedirem. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11. Kardec nos traz a respeito disso uma consideração muito interessante. Kardec diz assim: segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta outra: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é o produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. É muito oportuna essa interpretação de Kardec, porque ela nos chama todos à responsabilidade pessoal. Ele claramente nos diz para não ficar de braços cruzados, esperando que o presente caia do céu. Se nós não trabalharmos, nós não desenvolveremos as nossas potencialidades. E cada um de nós veio ao mundo com uma determinada capacidade. Só que para desenvolvê-la é necessária a prática. Quanto mais a gente faz uma coisa, mais nos aprimoramos naquilo. Deus nos deu o desejo constante de melhorar. E isso nos impele à busca, às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento das ciências, à evolução da medicina, das tecnologias, pois é a ciência que nos proporciona aquilo que precisamos. Graças a esse desejo de melhorar, surgem as pesquisas e elas nos trazem resultados espetaculares. Então a gente viu até aqui a parte material das nossas capacidades. Mas não há qualquer problema em se querer crescer materialmente. É natural que gostemos de ter bons aparelhos, de morar num bom imóvel, num bom lugar, de ter boas roupas, de viajar, de comer bem. Isso tudo é absolutamente normal, nenhum problema. Mas, sucedendo a essas necessidades do corpo, vêm as necessidades do espírito. Da mesma forma que nós precisamos da evolução material, nós precisamos da depuração moral. Nós precisamos evoluir moralmente. Então o problema está na perda de tempo em se buscar a necessidade material em detrimento dos bens espirituais. Se nós conseguirmos fazer as duas coisas ao mesmo tempo, paralelamente, vai ser ótimo. Nós encontraremos um equilíbrio. Precisamos cuidar do nosso espírito para que cada vez que voltemos à Terra ou a outro planeta, voltemos com mais recursos, para que, sendo qual for a sua identidade, as suas atividades sociais, profissionais, nós consigamos nos sair bem. O que vale mesmo é tudo o que o espírito aprende e adquire, porque isso não se perde. Por exemplo, quando a gente adquire a virtude da responsabilidade, aonde quer que estejamos, o que quer que estejamos fazendo, seremos responsáveis, porque aquilo já é nosso. Nós não sabemos ser de outra forma, nós nos sentimos mal se agirmos de uma maneira diferente. Então, à medida que adquirimos valores e virtudes, eles vão nos acompanhando para todos os lugares. Não importa o planeta, não importa o século, nem a situação. Continuando, Kardec vai nos dizer: se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados. Se o livrasse do trabalho intelectual, seu espírito permaneceria na infância.
Eis porque ele, Deus, fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: busca e acharás, trabalha e produzirás, e dessa maneira serás filho das tuas obras. Terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Está no Evangelho segundo o Espiritismo há muito tempo. A lei divina diz isso há muito tempo. E de alguns anos para cá é que a gente começou a ouvir falar em meritocracia, que nada mais é do que está escrito aí. Cada um de nós precisa fazer o esforço pessoal para ter direito às conquistas. É o plantio e a colheita. Semeadura livre quer dizer plantio livre. Aí a lei de Deus diz assim: olha, meu filho, você pode plantar o que você quiser, não tem nenhum problema. Só que a colheita é proporcional ao que você plantou. Você vai colher exatamente o que plantou. Então o problema é que muitos de nós queremos plantar o que queremos, do jeito que queremos, mas queremos receber coisas boas. E aí não é possível. Deus nos coloca muitos testes durante as nossas existências para saber se estamos prontos para o próximo degrau, se estamos aptos a progredir. E é em virtude da aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar ao homem do seu trabalho de pesquisar. Os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota que leva a ele, dizendo: marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 26, itens 291 e seguintes. Quando passamos para a moral, a gente vê Jesus dizendo: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a força para resistir ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão ajudar-vos. Pedi bons conselhos, e jamais vos serão recusados. Toda a ajuda que nós precisamos está à nossa disposição. Quando a gente estiver se sentindo sozinho, abandonado, que todos nós num determinado momento nos sentimos assim, lembremos que o Pai Maior nunca nos deixa. Devemos prestar mais atenção à ajuda do que à dor. Temos muitos percalços: doenças, desemprego, falta de dinheiro, parente não muito agradável, mas nós nunca estamos sozinhos, e isso é um enorme consolo. Observem bem a frase: buscai e achareis. Em primeiro lugar vem a ação, vem o buscar, o ir atrás, sair da acomodação, abrir mão da preguiça, deixar de se achar vítima, deixar de justificar, de dar desculpas, parar de dizer que o problema é sempre o outro. Eu nunca faço nada errado, é o outro que me atrapalha. É assim que a gente pensa. Kardec nos chama uma reflexão sincera, solitária, individual. Ninguém precisa saber, só a gente. Nós não podemos mais nos eximir da responsabilidade que nos cabe em tudo. Precisamos parar de culpar o outro pelas nossas falhas, pelas nossas dificuldades, porque a continuar pensando desta maneira nós não cresceremos, não trabalharemos, não pensaremos em tantas outras possibilidades que nos cercam para que a gente saia desse lodaçal que nós, enquanto componentes de uma sociedade, construímos. Se nós estamos em 2019, neste planeta de provas e expiações que caminha para a regeneração, sofrendo,
vivendo tantas coisas erradas, não há possibilidade de uma única culpa, de um só governo, de uma só instituição, de uma só pessoa. Esse Brasil, esse planeta Terra, eles foram construídos e estão sendo construídos através das nossas mãos, das nossas consciências, dos nossos comportamentos. O que nós vivemos hoje é resultado daquilo que fizemos. Nesse contexto, quando Kardec nos chama então à responsabilidade, ele nos provoca essa reflexão. E é para que nós nos coloquemos como um elo de coparticipação nesse trabalho da edificação do planeta, da moralização, da construção, da tão almejada fraternidade. Quanto maior é a liberdade, maior é a nossa responsabilidade. E nós precisamos estar atentos a respeito de como estamos utilizando os nossos talentos. Porque se nós compreendemos a lei de causa e efeito, ela nos convoca à responsabilidade sobre os atos da nossa existência. Quando Kardec nos coloca essa observação de que o ajuda-te e o céu te ajudará, traz como ponto de partida a lei do trabalho, é no sentido de dizer que se nós queremos a ajuda do mundo espiritual, nós precisamos fazer a nossa parte. Com certeza é nosso dever cumprir a missão que aprendemos na doutrina espírita. Não estamos aqui para passear. Nós viemos a este mundo para aprender e trabalhar. E o trabalho ao qual nós devemos devotar mais o nosso compromisso, fé e perseverança, e certamente é o trabalho mais difícil, é aquele feito conosco mesmo. Nós estamos sendo convidados por Jesus a refletir acerca do eu, do nós, do nosso modo de ver a vida, de interagir com o mundo, de lidar com as nossas mais arraigadas tendências. Como nos ensina Joana de Ângeles, nós somos herdeiros de nós mesmos e, por tal, os únicos responsáveis por todos os frutos que estamos colhendo. Somos semeadores e a todos os instantes semeamos com pensamentos, palavras e ações. Como nos ensinava Mahatma Gandhi, caso não haja coerência entre o que pensamos, dizemos e fazemos, nós jamais encontraremos o maior sucesso da vida, que seguramente é o encontrar da paz, a sintonia direta com o nosso Pai Maior, com Deus que está no nosso íntimo. Às vezes, em momentos de desespero, nós chegamos a questionar a certeza da justiça do Pai, por permitir que tão intensas tempestades se abatam sobre nós. Entretanto, a mente prudente, que reflete com sinceridade, que busca na humildade a iluminação interior, se reconhece como a responsável pela colheita de hoje. E a partir daí, passa a buscar na reeducação dos valores aquilo de bom, aquilo que vai nos ajudar a crescer. Não há dificuldades na nossa existência, há oportunidades. Só que esse despertar espiritual só ocorre após muito trabalho, porque como a ciência mesmo nos ensina, a natureza nos dá saltos. As lutas, aquele familiar desestruturado, o sofrimento de cada dia, na verdade são mãos abençoadas a nos moldar. Caso não fosse o martelo na sua rude firmeza, como é que os pregos sustentariam as edificações? Como nos afirma Emmanuel no livro Fonte Viva, se indagássemos da madeira
com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir sempre. Continuando no mesmo livro, Emmanuel nos diz: se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Por isso, reclamar da situação na qual nós nos encontramos de nada adianta. Nós precisamos exercitar o bom senso e aprender a valorizar as chances de reestruturação moral que nós temos a nosso dispor. Jesus é um excelente recrutador de trabalhadores. Ele não brinca em serviço, ele está atento o tempo todo. Por isso, quando uma tarefa nos chegar, quando nós formos chamados a um trabalho que nem imaginávamos ou que não havíamos pedido, estejamos certos de que é daquilo que precisamos. A Amélia sabe muito bem disso. E aqui cabe uma observação muito importante. Os pedidos que nós fazemos, eles devem ser alicerçados em boas escolhas. Não é qualquer pedido, nem é qualquer auxílio pedido que será recebido. Isso precisa ficar muito claro para nós não acharmos que Deus não está nos escutando, né? Eu peço e poxa vida, Deus não me ouve. Não é isso. Ele ouve muito bem. Só que às vezes aquilo que nós pedimos não é o melhor para nós. E aí não vem. Então, se nós pedirmos algo e ele não chegar, aceitemos, porque é isso que precisa acontecer. Nós somos ainda crianças espirituais, e a exemplo das nossas queridas crianças que não sabem o que é melhor para elas e que precisam que os pais a direcionem, ocorre o mesmo conosco. Nós precisamos que Deus esteja no comando. E já que Deus tudo ouve e tudo vê, Ele vê cada esforço nosso. Por isso, receberemos segundo as nossas obras. Jesus nos disse: ao que tem, se lhe dará. E por quê? Aquele que mais tem se esforçado, mais amado, mais compreendido, mais buscado o crescimento, mais irá receber. À medida que nós buscamos maior autoridade de servir, oportunidades no serviço do bem, nós somos fortalecidos ainda mais para as nossas realizações. Quanto mais eu me esforçar, mais Deus vai me ajudar. Quanto mais eu me acomodar, mais eu me distanciarei das esferas superiores. Nós temos e continuaremos tendo colaboradores incansáveis, mas jamais executores das nossas obrigações. Portanto, nós precisamos amadurecer o nosso compromisso de aqui estarmos. Lembremos que a fila da reencarnação está imensa e que nós não sabemos, após desencarnarmos, quando teremos uma nova oportunidade. Então a gente precisa aproveitar da melhor maneira esta que estamos vivendo. Para encerrar, no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos traz uma lição chamada Substitutos, é a lição 85. E nessa lição ele fala a respeito da responsabilidade dos administradores, dos gestores. O administrador tem que trazer um grupo para trabalhar consigo, ele tem que olhar cada um desse grupo atentamente, ele tem que direcionar tarefas a cada um de acordo com as capacidades que cada um tenha, de acordo com a responsabilidade que eles demonstrem.
Ele precisa verificar se tudo está a contento e ele não pode se eximir de qualquer responsabilidade. No finalzinho da história do texto, Emmanuel diz o seguinte: Jesus não enviou substitutos ou representantes, assumiu a responsabilidade dos seus ensinamentos e sozinho suportou a incompreensão e a cruz. Inspiremo-nos no Cristo e atendamos pessoalmente ao dever que a vida nos confere. Perante o Supremo Senhor, todos temos serviço intransferível. Todos somos, então, trabalhadores dessa seara. Todos somos responsáveis pela sementeira. Deus nos ajudará se nós estivermos dispostos a nos movimentar para tirar o carro das nossas existências lá daquele lodaçal do começo. Muito obrigada.